Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para ler a Sua palavra e explaná-la, Senhor, meditá-la, para que amanhã ou depois, Senhor, possamos fazer o melhor, pensando em Ti, Senhor, pensando nas Tuas misericórdias, sabendo que o Senhor é um Deus provedor, que o Senhor é quem nos dá, quem nos tira, é o que faz crescer, é o que nos concede tudo aquilo que desejamos, de acordo com a Sua vontade. Abençoa, Pai, esse ministério, abençoa a minha vida, abençoa a vida do Jurandir, das pessoas que participam diariamente desse devocional. Que eles possam crescer cada dia mais, Senhor. Que eles possam entender, Senhor, que sem Ti nada somos, nada temos e nada podemos. E tudo vem do Senhor e tudo vai para o Senhor. Abençoa as nossas vidas, revela-nos, ó Deus, nesse dia, dentro dessa palavra, aquilo que ainda oculta o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, e colocar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, com certeza da bênção a receber. Jonas capítulo 4, versículo 1. Eu vou no versículo inteiro, depois também, se você quiser ler também, porque às vezes a Bíblia ela difere algumas palavras, né? Mas o propósito é o mesmo. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu pedido, esse teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre o mal, entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais?
Amém? Então, amados, aqui nós vemos o descontentamento de Jonas. E isso se pode passar para nós hoje em dia também. O ser humano, ele é ingrato por natureza. Ele não sabe reconhecer os desígnios de Deus. Muitas das vezes a pessoa que é espiritual também não compreende as coisas espirituais, por falta de conhecimento, por falta de se enganjar mais na palavra de Deus. Porque, veja, amados, desde o início deste livro, deste livro de Jonas, nós percebemos que Jonas já não queria ir fazer a vontade do Senhor, porque ele já suspeitava de que Deus era um Deus misericordioso e podia mudar de ideia. E ele ia se achar, como se diz assim, menosprezado, poderia ser confundido como um enganador, né? Ó, eu falei que ia destruir, depois Deus nos destrói, quer dizer, quem é esse cara, né? Quem é esse profeta, né? Então eu acho que ele pensou assim, ele falou, não vou não, vou partir para outro lado, porque... Mas Deus, quando pede alguma coisa para você, você não pode recuar. Você tem que ir em frente, aconteça o que acontecer, porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Deus tem um propósito em tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele deseja. Tem um propósito. O propósito de Deus é o melhor. E nós, como temos livre-arbítrio, né, nos é dado o direito de decidir sim ou não. Mas no caso dele aqui, foi isso que aconteceu. E por não obedecer, ele pagou esse preço, né? Foi engolido pela baleia, passou mal perrengue e teve que ir e entregar a mensagem de Deus. E o mais interessante é que toda aquela cidade ímpia, todo aquele povo que não conhecia Deus, que não tinha respeito por Deus, que não tinha consideração por Deus, se arrependeu dos seus erros, jejuou, se vestiu de pano de saco e fez a vontade de Deus. Agradou a Deus, agradou os olhos de Deus. E Deus, que havia dito que ia destruir a cidade, mudou completamente de ideia, não a destruiu. E por causa disso, Jonas ficou irado, ficou descontente, ficou aborrecido. E ele fala: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra? Quer dizer, ele já tinha conversado com Deus, né? Por isso me preveni, fugindo. Pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Então nós sabemos que Deus, amado, eu já li aqui na Bíblia, que Deus, ele não se vinga imediatamente daquele que comete o erro. Ele dá um tempo, ele é tardio, né? Ele é longânimo, ele dá uma oportunidade para o cara se arrepender, para o cara viu que errou, né? Ele não é uma pessoa assim, o cara fez o mal, vou lá e pá. Não. São exemplos que nós temos que ter, sabe, Jurandir? A gente nunca pode, na hora da raiva, na hora da ira, na hora do descontentamento, na hora do sangue quente, nós queremos revidar, porque não é bom, nem para nós, nem para a pessoa. Porque o ser humano, ele é passivo de erro. Tanto a pessoa que está errada, como a pessoa que está certa. Muitas vezes a gente briga e discute com uma pessoa
sem motivo, sem razão. Muitas vezes o sangue esquenta, a cabeça sobe, sem ter certeza daquilo que você está fazendo. Então é preciso ter paciência, é preciso se acalmar, é preciso que os ânimos se amenizem, né? Porque podemos cometer um erro, e depois que cometemos o erro, o prejuízo está feito. Então é por isso, amados, que nós precisamos ter consciência de que não podemos revidar o mal que por acaso nos acontece de imediato. Não, não. Devemos pedir a direção de Deus, devemos orar. Deus sempre fala, né? Perdoa, perdoa. E é o que temos que fazer para sermos bem-sucedidos, para estarmos dentro da palavra de Deus. E quando ele fala aqui, ó, por isso me preveni, fugindo de Tarso para saber que Deus é piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Olha, Deus se arrepende do mal. O mal não é bom para ninguém. O mal não soma. Pelo contrário, o mal é destruidor. E ele pede aqui, ó, peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Agora, eu fico imaginando aqui, mas por que esse tanto descontentamento? Por que tanto descontentamento? Devia ele se alegrar, né? Devia se alegrar. Será que essa nação era tão ruim assim? Que ele não gostava dos ninivitas? Será que essa nação não merecia o perdão de Deus? Esse é o julgamento do ser humano. O ser humano, ele quer ver a destruição. Quando ele odeia uma pessoa, ele quer ver a pessoa destruída, quer ver a pessoa caída, quer ver com os seus olhos a vingança. E não é isso que Deus quer. Eu sempre prego e falo na igreja lá. Olha, eu, você, Jurandir, eu tenho 6 filhos. Você teve 3. Mas quando um filho brigava com o outro, havia uma discussão, você não permitia que um filho batesse no outro. Como eu também não. Eu apartava e, peraí, o que aconteceu? Deixe que o papai resolve. Não é isso que acontece? Você não vai deixar um filho se pegar com o outro. Por quê? Porque você tem raciocínio. Você é pai, você ama a ambos. E você não quer que seus filhos se peguem, troquem tapas. Então você vai procurar, como pai, resolver a situação. Não, deixe que o papai resolva. O que você fez de errado? Aí você vai dar um determinado castigo ao seu filho de acordo com o que você achar. Assim é Deus conosco. Deus olha a terra e vê as nações, vê os povos, e Ele é quem julga o que é certo e o que é errado. Porque toda ação tem uma reação. E assim como nós não queremos que os nossos filhos se peguem em briga, Deus também lá de cima observa as nações e não quer que haja desavença. Pelo contrário, que haja entendimento, que haja um acordo, né, que possa todos serem beneficiados. Deus não deseja o mal de ninguém. Então, por isso é que nós estamos aqui, ó, estudando sua palavra,
para que nós possamos proceder de acordo com ela. E a palavra aqui no versículo 5, Deus fala: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, ele ainda estava esperando acontecer o pior, porque ele não era sabedor do que, do que decisão, de que atitude teriam tomado os ninivitas. Creio eu que ele não chegou a ter conhecimento de que até o rei, até os animais se enjoaram. Porque se ele ficou ali, se ele esperou, ficou lá de cima do morro, olhando para ver a desgraça, né? É porque certamente ele não teve conhecimento do que houve, do que aquele povo se arrependeu. Então, é mais um motivo para a gente ficar vendo, né? O cara, o ser humano, né? Ingrato como é, ele fica vendo, ele quer ver a derrota do outro, né? Ele quer... Oh, meu Deus do céu. Vamos parar com isso, gente. Vamos ser mais grato, mais amoroso, mais sensível. Vamos estar mais atento às coisas de Deus. Vamos estar mais atentos. E ele ficou assentado debaixo de uma sombra e a ver o que aconteceria na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma alvoreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sobre ele a sua cabeça, né? Fizesse sombra, a fim de o livrar do seu enfado. Porque ele deve ter... O negócio estava feio para ele. Não acontece nada, o sol quente, queimando, e ele lá. Aí, não vai acontecer nada, não acontece nada. Ai, Deus, né? Deus, Deus é muito bom. Deus olha, eu acho que ali foi fez nascer uma abobreira, né? Enfim, a abóbora nasceu rapidinho, cresceu durante o dia, assim, de uma hora para outra, e fez aquela sombra gostosa. Deus estava falando para ele, ó, é melhor você esperar sentado, porque de pé você vai cansar. Então, vou dar um jeitinho aqui. Aí, e o cara ficou, né? O cara não foi embora, não arredou o pé, não. Ele ficou lá esperando para ver o fogo descer do céu, né? Mas só que Deus já sabia, né? Que o povo havia se arrependido, que havia jejuado, que havia, até os animais haviam feito jejum. Então, Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a alvoreira e esta se secou. Aí lá vai ele ficar brabo de novo. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E esquentou a cabeça dele mesmo. E ele desmaiou. E desejou de novo, com toda a sua alma, morrer. Melhor que é me morrer do que viver. E assim foi. É melhor. Então, Deus falou para ele, ó, acaso razoável, e assim te enfades por causa da borraporeira? Ele disse, olha, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Tivesse compaixão da moreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Quer dizer, ele se preocupou, rapaz, ele se preocupou, ele ficou chateado com Deus, porque
aquela alvoreira que estava fazendo sombra para ele foi destruída por um bicho. Ele não gostou, ele achou que não devia ter acontecido aquilo. Ele se irou com Deus ali. Mais uma vez ele pediu a morte. Então Deus provou para ele ali como Deus é misericordioso e quais são os desígnios de Deus. Ele não plantou a alvoreira, ele não regou a alvoreira, ele não cuidou de nada. Deus fez tudo e ele se achou no direito de reclamar da sorte da alvoreira. Assim é nós também. A gente, sabe, é muito ingrato. O ser humano, a natureza humana é ingratidão, é terrível. Você faz e a pessoa não reconhece. Você se esforça, você se dedica, você ora, você fala e a pessoa não compreende, não quer compreender. Bom, interessante aqui no texto de Jonas, né, nesses primeiros versículos que o Mário estava lendo, é que o Império Assírio, né, ele era inimigo de Israel, né, e anos para frente aí, a gente vai ver que eles são os causadores da separação do Reino Unido, né, que o reino era unido, depois o filho de Salomão não conseguiu manter, o reino ficou dividido, mas é o reino assírio que domina sobre Samaria, sobre o reino do norte, e leva eles cativos, né? Então, eles eram inimigos mesmo de Israel desde sempre. E Jonas era um nacionalista, né? Ele não queria que aquele povo tivesse misericórdia nenhuma de Deus, porque eles eram povos inimigos. Mas Deus, ele olha a humanidade como um todo, né? Ele olha todas as pessoas de todas as religiões, nascidas em todos os outros países, né? Do globo. Ele não está olhando apenas para um ponto, né? Embora Israel fosse ali a menina dos seus olhos, né? Ele é o criador de toda a terra, ele é o criador de todas as pessoas, de todos os animais, ele é o senhor de tudo. E nós temos essa nossa visão, né, parcial e limitada, né, dentro do tempo e do espaço que a gente vive, e a gente tem as nossas opiniões, né? E realmente, às vezes é difícil, né, a gente olhar com um olhar amoroso, olhar com o amor de Deus. Não precisa nem falar de uma nação que é inimiga, né? Você fala às vezes de uma pessoa que quando não conhecia o Senhor Jesus, ela cometeu um crime que aos nossos olhos é hediondo, que aos nossos olhos né, é um crime aí passível de morte, né? Segundo o nosso julgamento, e aquilo afetou a nossa família. Como é que você vai liberar perdão? Como é que você vai entender que daqui a pouco aquela pessoa fez aquilo na ignorância, mas um dia o Senhor entrou no coração dela e liberou o perdão, e aí aquela pessoa é uma nova criatura, e é difícil de entender isso na nossa pequenez, né, na nossa visão limitada, naquele sentimento que a gente tem de angústia e de raiva, mas a verdade é essa, né? A pessoa, o que ela faz no tempo da ignorância, quando ela tem um encontro com o Senhor, aquilo é esquecido, aquilo é perdoado, né? E para nós é difícil de entendermos, né? É mais fácil de entender para quem passa, para aquela pessoa que foi perdoada, para aquela pessoa que teve o perdão liberado, para aquela pessoa que teve o entendimento aberto, para ela é mais fácil de entender, né? De reconhecer que, poxa, eu errei, eu pequei muito, eu falhei, né? Mas agora eu sou uma nova criatura sou, e de repente todo o bem que ela faz lá na frente e as pessoas que ela possa ganhar para Jesus eventualmente é uma maravilha, e graças a Deus por Deus existir a misericórdia dele, mas para quem está do outro lado, né, não é muito fácil de entender, né, não é muito fácil de compreender isso. Agora, se essa transformação acontece com um filho nosso, se essa transformação acontece com um parente próximo, se acontece conosco, é uma coisa, mas enxergar isso na vida do outro é muito mais difícil, né, porque a dor ela fica lá, né? Haja visto outras coisas que acontecem, né? Um casamento que acaba, às vezes as pessoas viveram juntos muitos anos, muitos e muitos anos, e quando termina o casamento ali, parece que vira inimigo de primeira ordem, né? Ah, porque você me magoou, porque você me entristeceu, porque você me traiu, porque você aquilo, porque aquilo outro. E às vezes isso passa até para os filhos, né?
São poucos aqueles casais que têm aquela sabedoria para falar assim, olha, o problema que eu tive com seu pai foi ele e eu, vocês, ele é pai de vocês ou é mãe de vocês, o problema que eu tive com a sua mãe foi entre ela e eu, vocês têm que respeitá-la e amá-la e alguma coisa do gênero, né? Se entre casal já é difícil, imagina, imagina fora. Mas dentro desse texto, então, a gente vê que essa geração, né, essas pessoas aqui desse texto, elas se arrependeram do que tinham feito, elas fizeram um concerto com Deus, foram perdoadas naquele momento, o que não impediu, né, a geração seguinte de errar, de pecar, de cometer erros. E a gente fala, pô, Jonas no final estava certo, olha lá, porque olha o que aconteceu depois, né? Isso porque Jonas, né, ele intuía, talvez, né, que aquele povo ia se arrepender e tal, mas que eles eram inimigos declarados e que talvez não adiantasse nada, mas para aquelas pessoas adiantou naquele momento, né? E essa é uma visão espacial que Deus deseja que nós tenhamos, né? Do todo, né? Que nós possamos enxergar, não do jeito que ele enxerga, né? Porque, né, Deus é pleno e nós somos limitados, mas nessa direção, pelo menos, né? Entendermos que Deus, ele cuida de toda a terra, né? E que as pessoas que não têm o conhecimento de Deus e que fazem as coisas na ignorância, elas estão ali necessitadas desse Deus, elas estão necessitadas de um arrependimento, de uma transformação e da oportunidade de serem melhores, né? Assim aconteceu com grandes homens de Deus, né? Paulo, por exemplo, para não citar outros, né? A gente estudou sobre Paulo recentemente. Então, Paulo tinha isso, né? Na ignorância dele, perseguiu os cristãos, não é isso? Mas depois que ele teve o um encontro com Cristo, tudo mudou, nova criatura, ganhou muitas almas e continua ganhando através dos seus escritos, para honra e glória do nome do Senhor. Mas aquelas pessoas que perderam ali o ente querido, aquelas pessoas que eram amigas de Estevão, aquelas pessoas que viram o que ele fez, também tiveram dificuldade para perdoá-lo, né? Também tiveram dificuldade para entender que ele era útil para o ministério, né? E aqui, nesse texto que fala de uma nação, né, ele fala de 120 mil pessoas, imagina 120 mil pessoas, tem cidades hoje no Brasil aí que não tem, né, nem 10 mil pessoas, e aqui ele está falando, né, de 120 mil, se ele não deveria ter misericórdia daquelas pessoas, que Deus é esse que nós servimos, que não teria misericórdia de pessoas, né, o nosso Deus é um Deus misericordioso, né, então ele vai buscar as pessoas que se arrependam, ele vai buscar as pessoas para que elas tenham a oportunidade de conhecê-lo, para que elas tenham a oportunidade de ser transformadas. Em um dos textos que me chama a atenção aqui, é quando ele fala sobre a raiva de Jonas, ele fala no versículo 4, e o Senhor perguntou, né? E o Senhor disse para Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva? Você já foi questionado, assim, de alguma forma, né? Algum amigo mais próximo, algum amigo mais chegado, algum parente, te viu numa situação ali de ira, de nervoso, de uma situação de ressentimento, de reclamação porque não tinha alguma coisa, ou porque não tinha a melhor roupa para ir para a escola. É coisa de adolescente às vezes, né? Ah, não tinha uma roupa para sair, porque não tinha uma maquiagem, porque não tinha o dinheiro suficiente, porque faz uma birra danada, né? E aí você, o pai, a mãe, tá se matando ali, tá trabalhando para caramba para poder pagar as contas, para poder equilibrar os negócios, e ela não reconhece aquele feito, né? Porque é muito de adolescente isso, né? Muito de jovem. E aí você fala assim, é razoável isso, esse seu ressentimento? Ela fala, claro que é, né? Porque dentro do universo dela, dentro do universo daquela pessoa ali, né? Ela não está sendo atendida naquilo que ela necessitava, né? É um pensamento mais egoísta, né? É um pensamento mais dela. Eu estou sendo afetado, então não me importa se você usou o dinheiro para pagar a conta de luz ou para pagar o aluguel. O fato é que eu não tinha o tênis de marca que eu queria, eu não recebi o presente que eu queria, né? E aí você tenta, né? Você é razoável, você tenta entender aquela pessoa e pergunta para ela, mas de verdade é razoável esse seu comportamento aí? É razoável essa sua reclamação? É razoável? Então, todos nós temos as nossas situações, todos nós temos as nossas pendengas aí, todos nós temos as nossas amarguras, os nossos esqueletos no armário, né? E às vezes a gente reclama, né, de algumas coisas. E aí o Senhor pergunta, né? Eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante, né, para a gente refletir sobre isso. É razoável essa sua reclamação? É razoável esse seu pensamento?
É razoável você não querer mais servir a Deus porque alguém te ofendeu, porque alguém te magoou, porque você se sentiu entristecido? É razoável. É razoável você dar as costas do evangelho e dar as costas para sua família e dar as costas para tantas coisas, para o seu trabalho, sei lá. É razoável. Às vezes a gente precisa fazer essa interiorização, né? A gente precisa olhar para dentro de nós aqui, né? Fazer esse questionamento, né? Essa pergunta de Deus, ela é muito, muito interessante aqui para Jonas, né? Jonas, você está fazendo uma baita da tempestade, você está fazendo uma baita da confusão, como se eu não fosse o Deus sobre toda a terra, como se eu não soubesse o que eu estou fazendo, como se eu não tivesse aqui no controle de tudo, né? Eu estou dando uma chance, uma oportunidade das pessoas me conhecerem, das pessoas mudarem as suas atitudes, das pessoas, né, é, terem a sua vida transformada, né? E aí ele dá esse exemplo aí, Jonas, né, depois de pregar lá um sermão rápido, não, sem muita profundidade ali, e ele subiu no monte para ver o que ia acontecer, né? E aí ficou com raiva, ficou irado, olha lá, eu sabia, por isso que eu não queria vir, né? Porque eu não gosto deles, eles são inimigos do meu povo, mataram muita da minha gente, e sabe-se lá o que eles podem fazer se eles mudarem de ideia desse arrependimento aí, eu não queria, tá vendo? Né? E você fala, mas você não está sendo razoável, porque você não está vendo todo, você não tem o controle da situação futura, da situação passada, nem da situação presente. Aí ele dá aquela planta, né, para dar, no final das contas, um exemplo, né, um, um, uma exortação para o próprio Jonas, né, falou assim, olha aí, ó, tá vendo a plantinha ali, ó? Coloquei a plantinha ali, ela nasceu num dia, floresceu, fez sombra para você ali, você ficou confortável, mesmo com essa birra toda, mesmo com esse nervoso todo aí, né? E aí você se ressentiu por conta da planta e não está se ressentindo por conta de 120 mil pessoas. Que entre essas 120 mil pessoas, tá bom, você não gosta dos ninivitas, tá bom, mas entre elas tem pessoas que não concordam com o que aquele governo fez ou com o que aquele governo faz. Não é todo mundo lá que é perverso, não é todo mundo que é ruim, não é todo mundo que dá problema, né? Então nós temos a nossa família e provavelmente os nossos pais ou os nossos avós tinham uma religião, tinham um comportamento, tinham um hábito. Nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, estamos aqui vivendo isso nos dias de hoje. Talvez tenhamos criado os nossos filhos nesse caminho, mas será que eles vão continuar nesses caminhos? Né? Mas para você está fazendo toda a diferença. Né? Então, a gente não tem controle sobre todas as coisas, né? Mas me lembra a história, né? Isso é uma alegoria, né? Diz que tinha um garoto na praia e ele ficava andando na costa, né? Uma costa quilométrica. Mas aí ele pegava lá as estrelinhas do mar, jogava para a praia de novo. Todo bichinho que ele via lá que é da água e estava na praia esturricando no sol, ele pegava e jogava de novo pro mar, né? Aí tinha um escritor, né? O cara trabalhava como escritor e tal, e ele tava olhando aquele garoto lá na praia, né? E ele todo dia, o menino ia lá durante a semana, e teve um dia que ele não aguentou, ele desceu. Aí ele foi lá, chegou no garoto e falou assim: garoto, o que você tá fazendo? Ele falou: eu tô jogando as estrelinhas de volta pra praia. Tô jogando os bichinhos de volta pro mar. Ele falou: dá uma olhada na praia, dá uma olhada onde você tá. Você sabe quantos quilômetros de praia tem? Isso que você tá fazendo não faz a menor diferença. Aí ele, naquela simplicidade de criança, né, virou para ele e falou assim: faz diferença para os que eu consegui salvar. Aí no outro dia, o escritor estava lá, ajudando o garoto a pegar estrelinha e jogar no mar. É uma alegoria, né? É um conto, a gente leu isso em algum lugar, mas faz diferença para as pessoas que aceitam a Cristo, faz diferença para as pessoas que são transformadas, faz diferença para as pessoas que são resgatadas, mesmo que nós tenhamos algumas questões, né, com aquela pessoa, mesmo que a gente tenha alguma questão contra aquela situação, né? Mas isso não deve ser um impedimento, né, para que a gente faça a obra de Deus, porque isso pode acontecer conosco, pode acontecer com um filho nosso, pode acontecer com um parente próximo nosso, com um amigo nosso, porque a nossa vida é muito dinâmica, né? Muito doida, né? E é bom saber que Deus, ele é o Deus de toda a terra, né? Que ele é o Deus de toda a humanidade, que ele está entre os bons e
sobre os maus também, porque pessoas boas podem fazer coisas ruins e pessoas ruins podem se tornar pessoas boas, né? Então, em outro tempo, né? O Jurandir não era o Jurandir lavado e remido aqui no sangue de Jesus que está tentando fazer a coisa certa. Em outro tempo, né? A Tamires não era a Tamires que estava na presença de Deus, que estava tentando fazer a coisa certa, ou a irmã Ruth, ou o irmão Mário, mesmo que nós tenhamos nascido ali no Evangelho, né? Porque você nascer no Evangelho não te garante que você teve um encontro com Cristo, né? Em algum momento, todos nós temos que ter esse encontro com Cristo. Então, em outro tempo, a gente não tinha ainda tido esse encontro, e isso não furta, né? Se for perguntar para os nossos parentes, para os nossos familiares, se for perguntar para as pessoas próximas, talvez eles tenham uma ou duas palavras para dizer que nós não somos tão bons assim, né? Então, então é bom saber que Deus ele é o juiz de toda a terra e que ele tem o olho, né? E que ele abre essa oportunidade de misericórdia. Então, a pessoa que está na falha, a pessoa que não conheceu a Cristo ainda, a pessoa que errou, a pessoa que falhou, a pessoa que está aí na criminalidade às vezes, né? Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra de vida para você. Deus pode te dar uma oportunidade de transformação. A pessoa que está ali por outros caminhos, né? Deus tem um olho voltado para você. Deus quer abraçar você. Deus quer estar com você, mesmo que o ser humano, mesmo que algum evangélico, mesmo que algum católico, mesmo que alguém aí diga que você não tem jeito, que você não tem solução, que você não dá para nada, Deus tem um olhar para você. Deus tem um olhar para nós, porque Ele olha como um todo e Ele quer salvar a todos. Então era o que eu tinha aí, Mário. Tá com você, ou com a Ruth, caso ela queira ter uma palavra, ou a Tamires, no nome de Jesus aí. Nossa, eu ouvi esses 2 dias que vocês falaram dele. E hoje eu tentei fazer um pouquinho de pesquisa, mas é interessante quanta coisa a gente acha em cada palavra que a gente fala, né? Tem tanta coisa, se a gente estudar, não é só quando eu fiz aquele capítulo da Ruth, mas é tudo, você vai vendo e uma coisa puxa a outra, você vai aprendendo. Mas o que nós já aprendeu aqui já é para mim suficiente. Igual falar que o Jonatas, eu eu estava pesquisando por que que ele tinha que ir, mas por que que ele foi o escolhido? Mas aí o seu Jurandir falou, né? E eu descobri que ele era da lá da região do norte, da mesma praticamente região da onde eram os ninivitas, né? E ele era o profeta que já tinha profetizado, mas ele profetizou aqui na. Igual eu falo, essa Bíblia nova minha, ela tem uma. Antes de cada capítulo, ela tem assim, ó, uma folha que fala bastante sobre, né, o capítulo. Aí fala que Deus o escolheu porque ele já tinha feito uma profecia, mas era política e nacionalista, né? Antes. Então Deus mandou ele e eu perguntei aqui também, né? Eu pesquisei quem eram os ninivitas e igual vocês já falaram mesmo, eles eram pessoas que foram separadas, né? Chegada mais pro canto do leste e lá eles eram muito cruel mesmo, que o que eles gostavam de fazer e assustar os inimigos deles também, que era também os judeus, né? Eles faziam montanhas de cabeças que eles cortavam e os desmembramentos que eles faziam dos inimigos deles. Eu estou falando dos ninivitas, né? E eles faziam isso e Jonas sabia isso. E Jonas não queria que ele também sabia quem era Deus, afinal de contas, ele era um profeta, ele sabia que Deus era misericordioso, que Deus era bondoso, que Deus podia salvar aquele povo. E ele, por saber que aquele povo já tinha matado tanto do povo dele, que o povo dele era os judeus, aqueles que o Senhor veio para eles e que, se a gente voltar lá atrás, né, igual fala
os judeus, eles achavam que Deus tinha que ser só para eles, não para mais ninguém. E, e você imagina, quanto mais há um povo mau desse, que destruía os próprios judeus, que era tão malvado, eles eram tão malvados que eles eram conhecidos como um povo cruel, tão cruel que fazia essas atrocidades, né? Matava o povo judeu assim dessa forma, uma forma muito ruim. Então, ele não queria que aquele povo tivesse o direito de ter Jesus e de ser feliz. Ele queria que eles continuassem sendo infelizes. E até eu estudando um pouquinho aqui, veio na minha mente que quando eu ganhei divórcio, né, eu tive um tempo difícil. E nesse tempo difícil, é, eu fui em muitas cortes. A gente fala corte aqui, é o fórum aí para vocês, né? Então, eu fui muitas vezes na corte, no fórum, para decidir se o pai tinha que pagar child support. Como que é o child support? Esqueci o nome. Pensão. Para o pai pagar a pensão e o pai lutou com isso para não pagar, entendeu? Então fui muitas vezes e ele mentia muito e aquilo me fazia tão mal que eu consigo entender o Jonas, porque o pai, quando ele mentia, eu sentia igual o Jonas. Que homem cruel! Como que ele pode fazer isso? Ele sabe a verdade e está distorcendo simplesmente para não poder pagar o que ele deveria é para cuidar dos próprios filhos dele. Como ele pode fazer isso? Então, eu cheguei a pensar igual o Jones. Eu falei, Deus, não me mata, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, mas mata esse homem cruel. Olha o que ele está fazendo. Então, destrói ele, mata ele, porque ele não merece viver. Um pai desse não merece viver. E eu falei isso para Deus, entendeu? Então eu entendo a ira, a revolta de Jonas, porque eu falei o mesmo. Falei, Deus, tira ele dessa terra, porque tá me torturando, tá torturando os filhos dele. Tira ele. Olha quanta mentira ele conta lá, Deus. Nenhuma palavra é verdadeira. Eu e o Senhor sabe. Então, como que isso é possível? Então, eu acredito que o mesmo Jonas estava fazendo aqui, entendeu? Ele estava falando. Eu prefiro morrer que ver o Senhor salvar essas pessoas tão mal, entendeu? Que o Senhor dá o direito a eles. Aí um dia minha irmã falou bem assim para mim: adianta você odiar ele? Você sabe que Deus ama todos nós igual? Não importa o que você pensa a respeito dele. Você coloca no lugar de Deus e vê. Você pegaria a Ana Luísa, que é minha filha, né? E amaria ela. E o Benjamin, você queria que ele fosse destruído só porque o Benjamin está fazendo algo errado agora? E a Ana Luísa não? Ei, tá louca? Claro que não. Então aí ela falou: então, o mesmo é com você e com teu ex. Deus ama você e ama ele. Não importa que agora ele está passando por essa fase que ele está cego, não está vendo o que ele está fazendo, tá destruindo continuando a destruir a própria família dele, mas Deus sabe a hora de parar todo mundo. Deus sabe a hora de salvar todo mundo. E a hora dele vem. Eu fiquei revoltadíssima com o que ela disse, porque eu não queria aceitar que ele também tinha o mesmo direito que eu. Eu falo, ele não pode ter o mesmo direito que eu. Eu sou uma pessoa que serve a Deus, que ama Ele, que sabe o que Ele faz. Eu peço para Ele as coisas, mas tipo assim, igual colocado aqui. O Jonatas, ele queria justiça, mas ele queria justiça para o inimigo. Mas quando essa justiça foi para ele, igual lá da Aboboreira, né? Ele se indignou, entendeu? Ele não achou justo, entendeu? A bobeira vir e morrer e aquele sol vir assolar ele. Ele não achou justo. Foi o mesmo comigo, entendeu? É tipo assim, eu não achava justo ele mentir, ele me assolar, entendeu? Mas
eu também não achei justo que ele era o mesmo filho, que Deus amava ele da mesma forma que eu. Se ele viesse se arrepender, ele ia ter o mesmo direito que eu, de ir para o céu, de estar lá com Deus, entendeu? E eu não aceitava isso, que ele era um mentiroso, que ele tava, entendeu? Então, eu entendo totalmente essa história. Eu não sei por que eu fiz a ligação com isso, entendeu? Na hora que eu estava estudando aqui, veio na minha mente isso. Então, é por isso que Você eu fez tô. muito bem colocado, Amém. viu? Olha, isso É por nos isso que dá eu digo, né? um crescimento Estamos muito mais para grande para Jonas. nós. É por isso que eu digo, estamos mais para Jonas do que para Paulo, né? Não é? Se a Verdade. gente for olhar, né? Santo Deus. Tem Então, Jesus que faz julgamento, nós que julgamos as pessoas, nós achamos que nós somos certos, os outros estão errados. Mas é É, aquilo que eu falei no início, a gente não sabe. A gente só consegue enxergar o que está na nossa frente. Se a pessoa passar da porta do outro lado da parede, você não sabe mais o que a pessoa está fazendo, você não vê os movimentos dela. Então, nós precisamos ter muita calma, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ser longânimo como Deus, tardio irá, pensar 10 vezes antes de tomar qualquer decisão, porque nós estamos prontos para errar. Todas as vezes que nós fazemos as coisas antecipadas, todas as vezes que nós não consultamos Deus nas nossas atitudes, nossas decisões. Então, essa palavra de hoje, essa palavra, ela se encaixa dentro de todos esses condimentos na nossa vida. Vamos ser mais amorosos, vamos ser mais pacientes, vamos ser mais compreensivos, porque precisamos pensar como Deus pensa, para sermos felizes e fazer os outros felizes também. quando a gente perde o foco, a gente pensa errado, seu Mário. Eu perdi o foco naquela época que eu falei, entendeu? Eu só foquei na maldade, na crueldade que estava me sendo feita, entendeu? Comigo e meus filhos. Eu não pensei na misericórdia de Deus num todo, que ela é para mim e para o outro, entendeu? Então, quando a gente perde o foco, você deseja as coisas ruins sem perceber, porque eu desejei sem perceber, entendeu? E igual nós aprendemos também lá no livro anterior que a gente estava tendo, de Eclesiastes, aquele capítulo que não saiu, graças a Deus, ainda da minha mente, que as pequenas coisas destroem muito mais e as consequências também são, elas vêm também, entendeu? Então, esse pequeno tirado de foco que eu tive consequência também, entendeu? Porque depois eu me arrependi, eu fiquei muito tempo pedindo a Deus perdão por ter pedido para que Deus matasse ele, entendeu? Que ele morresse, para desejar que ele morresse, entendeu? Eu me senti mal, eu tive consequência, entendeu? Então, a gente perdeu o foco, querer aquilo que não é da vontade de Deus, tem uma consequência ruim. É horrível isso. E viver das consequências não te faz prosseguir, entendeu? Você fica parado. E é aonde você leva a sua vida para uma montanha de coisas que não deveria ser. Por isso que a gente tem que estar vigiando todo o tempo, olhar para o alto, igual eu aprendi lá no livro de Ruth, entendeu? E, e pedir para o nosso resgatador, sabe? Nos estar livrando de todo mal, nos ter misericórdia de nós, como aqui Deus teve misericórdia daquele povo cruel. E aquele povo reconheceu quem era Deus e fizeram, né, o jejum pedindo para Deus misericórdia. E Deus os atendeu, porque Ele é um pai que sabe e que ama os filhos dele. E qual é o pai que um filho pede pão, ele vai dar uma cobra, não é? Não tem Verdade. nenhum. Nem nós aqui, os pais terrestres,
que somos mal, entendeu? E temos que vigiar isso. Quanto mais a Deus, que não é mal e é santo e perfeito, entendeu? Não vai nos dar o que nos é bom. Eu, 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 eu tenho aprendido e tenho tentado viver o meu melhor, olhando para o alto, olhando para Deus, sabe? Para não errar o alvo, mas a gente ainda é humano. Seu pai foi pastor, né? Graças a Deus por isso, né? Foi. Tá vendo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né, Ruth? Sim, senhor, Que seu bom. Mário. Toda a sua família é de Deus. Amém. Toda a sua família, tá? Fique em paz, Ruth. Fique em paz. Aconteça o que acontecer. Deus está no controle de todas as coisas, minha irmã. Amém. Eu creio Né? assim. Ainda mais agora, né? A gente aprendendo, Não é? aprendendo. É tão bom, não Né? é, seu Mário? Você sabe, nós estamos aprendendo a amar mais, a amar. Em todas as circunstâncias, em todas, seja o que for. Né? Deus está colocando o amor no nosso coração. Isso é que é importante. Só tenho a dizer, né, que aprendi bastante com esse capítulo, com a história, né, de cada um de vocês, né, porque quando a gente começa a estudar, a gente se vê nas pessoas, né, e isso é bastante interessante. É ruim quando a gente lê algo e a gente não se vê. O bom é a gente ver e a gente se vê para a gente aprender, para a gente mudar aquilo que é necessário, né, para a gente se transformar a cada dia, porque a transformação é diária, né? Ninguém vai mudar de uma hora para outra, né? Então, todos os dias temos que estar aqui aprendendo para a gente poder estar mudando, né? Essa trajetória nossa. Amém. Baixa. Vai lá. Eu acho que essa frase merece uma camiseta, viu? Eu vou ver se eu consigo fazer essa frase aqui. Assim, sempre tem alguma coisa que fala mais com a gente e outras que falam menos, né? Você fala assim, você acha que é razoável essa sua raiva, né? Parece que Deus está, né, entrando na sua mente ali, na minha mente, assim, você fala, rapaz, né? Então, né? Não se surpreenda se eu aparecer aqui com essa camisa aqui, escrito aqui. Eu acho que se andar com uma Realmente. dessa no meio da rua vai fazer muito efeito, viu? Vai Porque mesmo. vai vir de gente falar com você, comigo, né? Porque Ó, se você realmente, fizer, se você mandar imprimir uma camiseta dessa, já faz um presente para mim. Ah, vai ter não que é? fazer para mim então também, seu Mário. Vai ter que mandar Essa aqui. frase, não, essa Tem frase me marcou bastante, viu? Você acha que é razoável essa sua raiva? Nossa, isso aí, né? Realmente, porque às vezes a gente fica parolando, fica falando, e parece batendo caneca vazia, né? Quando vai ver na profundidade realmente o que está acontecendo, não é nada. Aí você fala, é igual o trânsito, não é? Às vezes você tá no carro, o trânsito não anda, não vai para lugar nenhum, você fala, o que que tá acontecendo? Deve ter sido um acidente, morreu não sei quantos. Você chega lá, não tem nada, nada. Você olha de um lado, olha pro outro, o que aconteceu aqui, né? Então, a gente tende ao exagero, né? Na E as minha pessoas Bíblia que estão aqui do nosso fala lado, assim, seu Jurandir. Você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? né? A Não minha, é a isso. minha é atualizada, então ela fala assim, né? Mas um pouquinho diferente. Mas é Mas é verdade a isso mesma daqui. coisa no final, né? É a mesma coisa. É que essa fica muito É grande a para caminho. mesma coisa. Mas você fala Então, assim, manda, gente, então vou te mandar meu endereço, você manda a camiseta. Às vezes também, sabe, o nosso dia a dia, ele acaba nos pregando uma peça, né? O nosso dia a dia, tantas coisas. O seu Jurandir falou aí, e eu me botei nessa posição. Que às vezes eu falo aqui, né? Em casa. Que aí, tem hora que aí meu sobrinho fala, minha tia tá chata, viu? Aí minha filha fala, aí até minha mãe às vezes fala, você tá chata hoje, viu? Mas o que acontece? As coisas do dia a dia. Aí, às vezes, eu paro e penso, né? Realmente não era para eu falar isso, eu tenho que ir deixando mais as coisas de lado.
mas acaba afetando a mim. Eu olhar para as coisas e ver bagunçado, porque ninguém quer fazer, né? Aí chega um, bebe uma água, deixa o copo, deixa a pia suja, a roupa suja. Eu mesmo, quando eu vou para a roça, que eu volto segunda-feira, tenho que organizar tanta coisa. Hum. Aqui no trabalho. É que aí vai passando, eu fico, sabe, sobrecarregada. Então eu acabo falando demais. Aí tem hora que eu paro e penso, eu não vou falar mais nada. O que der para eu fazer, eu faço. O que não der, eu largo lá. Porque se eu falar demais, eu vou me estressar, vão achar que eu sou chata, e aí fica difícil. E não Porque, vai né? resolver. Não vai resolver. É complicado. E aí a gente fala o que não deve e depois a palavra não volta atrás e aí você tem consequências ainda. Então, É verdade. Verdade, verdade, verdade. Tudo verdade. Glória. ai, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigada por falar conosco, Pai, pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por esses irmãos aqui, Senhor. Obrigado por compartilharmos, Senhor, a tua palavra junto e aprendemos cada dia mais, Senhor. Por mais simples que seja, Senhor Jesus, ouvir aqui cada um dizer, o Senhor sabe o que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, o que é acrescentado na nossa vida, Senhor, o que aprendemos um com outros. E creio, Senhor, que possamos levar, Senhor, aquilo que aprendemos a outros, Senhor Jesus, àqueles que encontramos no nosso dia, que possamos, Senhor Jesus, estar dando a palavra de vida, Senhor, que sejamos como Jonas ou não, Deus. Que aprendemos hoje, Pai, que Jonas não foi esse profeta desobediente ou o profeta que o peixe engoliu só, Deus. Ele foi aquele Deus que sabia quem o Senhor é, que o Senhor é misericordioso, Pai. E também ele foi aquele Deus que pensou, Deus, que aquele povo não merecia a sua misericórdia, Pai. Como nós, Senhor Jesus, às vezes julgamos nosso próximo, Pai, que não merece que o Senhor seja misericordioso, Senhor. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, e que possamos, Senhor Jesus, ser mais humilde e aprender, Senhor, com tudo que o Senhor tem para nos ensinar, Deus. Pai, que nós aprendemos, Senhor Jesus, a usar menos a raiva, Senhor, e mais o seu amor. Temos mais foco e sermos mais, Senhor Jesus, parecido contigo, Senhor. E nos dá, Senhor Jesus, sabedoria, Senhor, para poder tratar melhor o nosso próximo, Senhor. Deus, eu te peço também, Senhor Jesus, que o Senhor coloca sobre nós, Senhor, a sua armadura, Pai. Coloca, Senhor, sobre cada um de nós aqui, Pai, e também os que aqui não estão, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão ao nosso redor, Senhor, a nossa família, Senhor. Vista-nos, Senhor Jesus, com a sua armadura, Pai, porque assim, Senhor Jesus, vamos estar mais protegidos, Senhor, para lutar contra o nosso inimigo, Pai. Então, Senhor, envia também os seus anjos, Senhor, para nos guardar, Senhor, para nos livrar, Senhor, de todo o mal, Senhor. Também, Senhor, eu quero te apresentar a filha da Tamires, Senhor, a Gabi. Deus, esse mal, Senhor, que porventura, Senhor, quer vir sobre ela, Senhor, repreenda no nome de Jesus, Senhor. Repreenda, Pai, porque, Senhor Jesus, sabemos, Senhor, que o Senhor escuta a nossa oração, Senhor. No momento que abrimos a nossa boca e falamos contigo, o Senhor escuta na mesma hora, Pai, no mesmo momento. E também o Senhor libera, Senhor Jesus, a nossa resposta. Então, Senhor, libera também, Senhor, o caminho dessa resposta, Pai, para que ela possa chegar o mais rápido possível, Senhor. E que a Gabi, Senhor Jesus, seja restaurada em nome de Jesus, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, a Gabi seja restaurada, Pai. E que o Senhor restaure todas as nossas dificuldades, Senhor Jesus, todas as coisas, Senhor Jesus, que porventura, Senhor Jesus, venha, Senhor, para nos tirar, Senhor, do foco, Senhor. Repreenda, Senhor.
Restaure, Senhor, a nossa saúde, Senhor. Nos faz, Senhor Jesus, pessoas mais focadas, Pai, no que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, eu te agradeço e também te peço, Senhor Jesus, pela vida de Dona Lucinha, de Fábio, do James, Senhor, do Lucas, do Caio, Senhor, de todos aqueles, Senhor Jesus, que participam aqui, Senhor, e que hoje ainda não estão aqui, Senhor. Te pedimos, Senhor Jesus, vá ao encontro deles, Senhor Jesus. Ajuda, Senhor, eles colocar em ordem, Senhor, a sua agenda e poder estar aqui conosco, Senhor Jesus. Pai, te agradecemos por todas as coisas, Senhor Jesus. Te agradecemos. No nome de Jesus, seu Filho amado, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.